Boa noite, Brasil. Tudo bem? Estamos começando hoje mais uma live, tá? Aqui com as nutricionistas Margrethe Andreasen. Tá certo, Margrethe? Sim, certinho. Boa E, noite. e Tainá Gomes. Boa noite, gente. Beleza. Gente, hoje a gente vai começar um bate-papo sobre alimentação na pandemia, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marcos Abílio, tá? Professor da Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo. Sou educador físico há uns 15 aninhos, mais ou menos, tá? E estou fazendo essas lives justamente para a gente ter conteúdos agregadores, fontes de conhecimento, a gente dividir, compartilhar esse conhecimento, tá? E agora, meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem começa aí? Quem começa? Pode ser Margrethe. Então, boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Eu sou nutricionista, formada há 11 anos e espero que vocês gostem da live de hoje. Boa noite, meu nome é Tainá Gomes, eu sou nutricionista, tenho tecnólogo em gastronomia também e sou especialista em obesidade e emagrecimento. Sejam bem-vindos todos. Beleza, gente. Gente, vamos começar logo para a parte prática, tá? A gente sabe que a gente está num momento totalmente diferenciado, tá? Da nossa sociedade como um todo, né? Do mundo todo, né? É um momento que a gente tem que se readequar a ter novos padrões, tá? Novos padrões de normalidade, tá? Até por causa dessa pandemia que está assolando o mundo, tá? Sabendo disso, deixa eu pegar aqui minha colinha, eu tenho uma colinha, tá, gente? Tá? Sabendo disso, na opinião de vocês duas, como é que a gente pode definir a alimentação no geral das pessoas nessa quarentena? Bom, quem quer começar? Opa, fique à vontade. Então, a gente está vendo que as pessoas estão querendo se confortar com a comida, né? Que elas estão estressadas, então elas acabam atacando a comida. Então a gente chega num momento de comfort food, né? Eu vou pedir para a Margareth explicar um pouquinho, né? Como que é esse comfort food. Então, o nome mesmo já diz, comfort, dar conforto, né? Então, esse nome vem de onde? Assim, das pessoas fazerem refeições lembrando da infância, né? Muitas vezes aquela preparação que a avó fazia, né? Coisas assim que lembram a memória e com isso dão conforto, tá? Então, por exemplo, eu tenho a lembrança da minha avó que fazia bolo de fubá. E daí, esse tipo de preparação, né, acaba me dando um conforto quando eu como. E o que acontece? Não há problema de fazer esse tipo de preparações. O problema é se for sempre, né? Sempre aquele doce, sempre aquela preparação muito calórica, né? A maioria das pessoas que tem, né, passado tanto comigo, e acredito que com a Tainá também, estão reclamando do ganho de peso por essa quarentena, né? Muitas pessoas aumentaram muito o peso, tá? Então, esses alimentos, né, estão sendo muito utilizados durante esse período, só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, não, né, realizá-los todos os dias. Beleza. A gente pode procurar também as receitas que lembram a nossa infância, mas que sejam mais saudáveis, né? A gente não pode perder isso também, porque isso faz parte da gente, mas Sim. Tem que ir com cuidado. Então, digamos assim, meninas, a gente faz nesses casos, né? Porque eu vou falar por experiência própria, tá? Quando a gente fica nessa quarentena, eu acho que ninguém nunca viveu uma coisa do tipo, né? Então, muitas vezes, eu acho que a maior parte das pessoas, nas primeiras semanas,
elas começaram a se alimentar, estou falando do meu caso, especificamente, tá? De embutidos, de coisas que às vezes não, que não são saudáveis, né? Por quê? Porque é um grau de desespero que vai tomando conta da pessoa, é uma ansiedade que você acaba descontando na alimentação, né? Então, na verdade, deixa eu só finalizar a pergunta aqui. Então, na verdade, vocês estão propondo uma readaptação alimentar, não é? Desse comfort food, né? É isso? Confirma para mim aí. Isso. Tudo com moderação, né? Eu acho que a palavra de ouro, né, nesse período, assim, é moderação. Consumir de tudo um pouco. Isso. Tudo tem quantidade, tem dia na semana, né? Então, ter moderação. Tá. Beleza, gente. Pessoal, eu vou deixar aberto aqui, caso queiram fazer perguntas, depois a gente vai perguntando ao longo da live, tá bom? Quem quiser perguntar, pode perguntar aí nos comentários. Eu acho que eu não tinha deixado público a postagem, mas agora eu já editei aqui, já deixei público para todo mundo. Meninas, vamos para a segunda pergunta. Que relação que a gente pode fazer entre a ansiedade e a alimentação na quarentena? Porque eu acabei de falar, né? As pessoas, por estarem, teoricamente, isoladas, né? Imagino, penso eu e peço a Deus, né? Que estejam isoladas nas suas casas, seguindo as recomendações, né? Para ficar em casa. E aí, o quadro de ansiedade vai aumentando e aí, automaticamente, como é que a gente pode relacionar a ansiedade com a alimentação nessa época? Perguntar especificamente para a Tainá. Fala para mim, Tainá. Então, já tem alguns estudos feitos, né, desde o início da pandemia, que já tem acusado o aumento dessa ansiedade nas pessoas, né? Então, como a pessoa está... A rede televisiva também ajuda bastante, né? Porque a gente está num momento crítico, ainda vê várias notícias, várias pessoas do nosso convívio que acabam perdendo a vida, ou mesmo acometidas pela doença. Então, tem aumentado bastante a ansiedade nas pessoas. Alguns pacientes têm relatado que comerem mais por estarem mais nervosas. E a gente tem que tentar se controlar, procurar manter a nossa rotina de trabalho, de exercício físico. Se a gente não tem uma atividade, a gente tem que inventar uma atividade que dê prazer para a gente. A gente tem que comer com plena atenção. A gente tem que desligar a televisão, desligar o celular, parar aquele momento para você se alimentar, sem você ver as notícias do meio. Vocês também devem evitar comprar guloseimas, comprar alimentos calóricos. Porque se você deixar esses alimentos na sua despensa, com certeza, por você estar muito ansiosa, você vai acabar consumindo. Então, evite comprar. E, basicamente, para mim, é isso. Não sei se a Margareth tem alguma objeção. Uma coisa também que seria importante é em relação à mastigação, né? Quando a gente está muito ansioso, assim, a gente acaba comendo muito rápido. E a mastigação, ela está totalmente relacionada com a parte da saciedade, né? Então, se a gente mastiga muito rápido, a gente não fica satisfeito, daí a gente acaba repetindo a refeição, né? E daí, com isso, acaba ganhando aqueles quilinhos a mais, né? Então, é importante realmente, que nem a Tainá falou, comer com atenção plena, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles estiverem comendo, eles pegam o garfo e deixam o garfo no prato, né? Então, e daí mastiga e depois faz novamente esse procedimento. Porque quando você fica com o garfo na mão, você vai automático e você acaba nem mastigando direito, tá? Então, isso também seria muito importante. Tá, meninas, partindo desse pressuposto aí da ansiedade, da gente descontar nossa ansiedade na alimentação, tem umas matérias, alguns estudos propriamente ditos, né? É muita matéria televisiva mesmo, dizendo relacionando
deu um delayzinho aí. Como é que a gente pode relacionar também a nossa ansiedade nesse período com o consumo de álcool? Tá? Por favor. Eu vi um estudo da Fiocruz que o consumo de álcool nessa época de quarentena aumentou 38% na nossa população. É um consumo muito alto. Eu acredito que seja porque a gente está tendo uma extensão do fim de semana. Com essas lives, né, que tem, a gente sempre quer acompanhar com uma bebida alcoólica, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que está engordando nessa quarentena 10 quilos em 4 meses. Eu tive paciente que chegou a esses índices. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque o álcool tem tanta caloria quanto o açúcar. Ele tem 7 calorias. Então, a gente tem que maneirar mesmo. Ó, a Vanessa fez um comentário aqui, ó, que ela percebeu que nesse período de pandemia as pessoas passaram a consumir alimentos que normalmente... Opa, uma microfonia. A Vanessa percebeu que nesse momento da pandemia as pessoas passaram a consumir alimentos que normalmente não consumiam. Acho principalmente nas primeiras semanas, né? Ela relata aqui, ó, aboliram o tradicional arroz e feijão e passaram a adotar alimentos mais calóricos, desculpa. Muito fast food. Comentem aí, meninas. Então, eu notei os dois casos. Tanto pessoas que começaram a comer mais fast foods, por ser mais rápido, pessoas acordando mais tarde, né? E daí a única coisa que tinha disponível era realmente pedir, né, o fast food pelo delivery, como também pessoas que começaram a cozinhar mais, por ter mais tempo, né? Então, eu presenciei esses dois tipos de casos. Mas, realmente, o que aumentou mais foi o número de fast food mesmo pelo delivery, né? A pizza acaba sendo mais fácil, mais rápido, né? Então, isso realmente acabou acontecendo, sim. Certo. Meninas, como é que a gente pode... É um período, né, diferente por causa da Covid-19, né, que infelizmente está assolando o mundo como um todo, né? E aí rolam-se muitos mitos alimentares, da água com limão, que faz bem para aumentar a imunidade, aumento do consumo de vitamina C, vitamina D. O que vocês podem falar sobre isso? As duas, por favor. Bom, Margarete, tá. Desculpa. Bom, em relação à imunidade, a gente, né, sabe, né, já tem vários estudos também relacionados ao consumo de vitamina C e aumento da imunidade. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas ingerem, assim, uma vez só, depois não consomem mais, né? Então, assim, tem que ser o consumo diário de vitamina C, né? Não adianta só tomar um suco de acerola um dia e daí depois esquecer das frutas, não comer mais nada, tá? As frutas que mais têm vitamina C seria a acerola, a laranja, abacaxi, limão, né? Então, até você comentou da água com limão, né? Que assim, muitas pessoas usam água com limão para tudo, né? Acham que serve para emagrecer, né? Para imunidade, é só tomar água com limão que resolve a vida. E não é assim, né? É um conjunto, tá? Não é só consumir fontes de vitamina C para imunidade, não é só consumir água com limão. Em relação à vitamina D, também tem vários estudos falando da vitamina D e imunidade, só que a pessoa tem que primeiro fazer o exame de sangue para ver se ela está com essa deficiência, né? Porque senão pode ter uma hipervitamina D, né? Aumento das concentrações e daí não vai ser benéfico, tá? Então, tudo tem equilíbrio, né? Então, a pessoa realmente tem que utilizar esses alimentos, preferencialmente nos alimentos, tá? Aí, se realizar exames e ver que tem realmente deficiência, daí sim partir para as vitaminas propriamente ditas. Certo. Pessoal, fala aí, Tainá. Tem alguma coisa para acrescentar?
Não, e o sistema imune é um sistema complexo. Ele precisa de várias vitaminas e outros minerais para ele funcionar. Não é só a vitamina C nem a vitamina D. Tem que é um equilíbrio, né, o nosso corpo. Então é o que a Margareth falou. A gente tem que fazer esses exames para a gente ver como que está a saúde ao todo do nosso organismo. Certo. Voltando no tópico anterior, que a gente falou sobre ansiedade, a Luzenite fez uma pergunta aqui. Boa noite, sou muito ansiosa. Como é que ela pode amenizar isso? Então, ela ficou ansiosa depois da pandemia ou ela já era ansiosa? Isso é uma pergunta, né, que a pessoa tem que saber, né? Porque se ela já era ansiosa e piorou, no caso, ela teria que estar procurando também uma ajuda psicológica, né? Porque a alimentação, é claro, que ajuda, mais o suporte psicológico junto, né? Seria fundamental para estar complementando isso, né? Mas ela tentar, que nem a Tainá mesmo falou, não comprar esses alimentos muito calóricos, porque se tiver na geladeira, se tiver no armário, a gente come mesmo, né? Não tem, é difícil se controlar, né? Comprar caixa de bombom e comer apenas um bombom, né? Então esse que é o segredo, né? Ela não ter em casa, tá? Esses produtos super calóricos para realmente ela não abusar. Tainá? Ela pode achar também uma atividade que dê prazer para ela, que aí ela não vai ficar tão pensativa na comida e vai descontar nessa ansiedade no exercício físico ou numa dança. Ela tem que ver a atividade que faz bem para ela, um crochê. Aí ela tem que ver o que mais se parece com ela para acalmar. Certo. Meninas, qual a melhor forma de higienização dos alimentos e produtos nesse período? Pensando também, não somente nesse período, mas também no antes, qual o normal, a higienização que a gente tem que ter nos alimentos. Mas, claro, especificamente nesse período também. Quer falar, Margareth, ou eu falo? Não, pode ser, se quiser falar, pode ser, tanto faz. As duas vão falar. Tá, então, os alimentos não perecíveis, a gente recomenda que lave com água e sabão, ou senão você pode passar o álcool 70. Agora, se for um alimento que você vai consumir cru, você tem que deixar numa solução clorada, que vai de acordo com o fabricante, né, que é aqueles cloro próprio para alimentos. Aí você deixa por 15 minutos, aí a quantidade você pode ver no produto que eles fornecem. Agora, os outros alimentos que vêm em papel, aí não tem como a gente limpar a embalagem, né? A gente tira e coloca num pote apropriado. Então, esses alimentos, né, que a Tainá falou, a gente pensa, somente as verduras, né, que tem que fazer essa higienização. Não, as frutas que come com casca também, né? Então, se vai comer a maçã com casca, uma pera com casca, tem que fazer essa higienização. Não é somente lavar com água, tá? Porque daí vai continuar as bactérias, né? Isso é tanto agora nesse período como depois da quarentena, tá? Então, né, tomara que continue essa consciência da lavagem correta das mãos, né? E da higienização correta também das verduras, legumes e frutas. Beleza, gente. Crianças, gostaram do crianças? Pensando nesse momento de pandemia, qual é a melhor dieta que vocês recomendam para esse período específico, tá? E eu gostaria também que vocês pontuassem, eu quero polêmicas, eu quero levantar polêmicas hoje, tá? Eu quero barraca e confusão. Gostaria que vocês pontuassem também, olha, temas polêmicos, preparem-se. Dieta low carb e jejum intermitente. Vamos lá. Chegou a gente, hein? É polêmico esse assunto mesmo, né? O que acontece? Para quem nunca realizou acompanhamento
né, nutricional, nunca realizou uma dieta orientada por nutricionista, né, eu não recomendo que faça dietas muito rigorosas nesse período, porque o que acontece com isso, o sistema imunológico acaba ficando deficiente, né? Então, tanto a dieta low carb, que é a que diminui a quantidade de carboidratos, como o jejum intermitente, que é aquele que fica horas sem comer, né? Não seria o mais indicado. Até porque a pessoa pode ter algum problema de saúde e, com isso, acarretar um prejuízo maior, né? E a pessoa até ter que ir para o hospital por conta disso, tá? Então, seria uma alimentação balanceada, né? Com bastante fruta, verdura, legume, né? Quantidade correta de carboidrato, nem menos nem mais, a quantidade certinha mesmo, né? Por isso que é importante estar procurando a ajuda de um profissional nutricionista, tá? Para estar adequando isso, né? Diminuir o consumo de embutidos, né? Refrigerante, doces, né? Ter um equilíbrio, né? Então, seria importante realmente não fazer uma restrição drástica, né? Porque não adianta agora a pessoa querer emagrecer os 10 quilos que engordou em um mês, tá? Isso é uma coisa que a pessoa tem que colocar na mente dela. Vai ter que ser aos poucos esse processo de emagrecimento. Não é do dia para a noite, tá? Então não adianta fazer essas loucuras, ficar tomando água com limão o dia todo, né? Chá de gengibre o dia todo para emagrecer e esquecer do restante, né? Do que mais importa, que é a alimentação equilibrada. Tainá? Então, e a gente sabe que essas dietas, elas realmente emagrecem, mas é à custa de massa muscular, água e gordura. Não é só gordura. Então, você acaba debilitando seu organismo. Seu organismo vai ficar desidratado e faltando vários nutrientes, né, que vai te atrapalhar. Com essa doença, né, o Covid-19, a gente tem que estar com o sistema imune muito forte, porque caso a gente venha a ter, que a gente não quer que ninguém tenha, claro, mas caso a gente venha a ter, a gente esteja preparado para poder vencer essa doença. Então, a gente não recomenda fazer esse tipo de dieta nesse momento, para não ficar com o sistema imune enfraquecido, né? E também em outras épocas, se você for fazer essas dietas, você tem que fazer com um médico ou com uma nutricionista, porque ela tem muitos efeitos deletérios. Então, a gente recomenda não fazer. Meninas, eu vou pontuar sobre algumas questões, porque agora o povo está se soltando, agora o pessoal está começando a perguntar. A Sheila Cruz perguntou lá no começo, ela fez duas perguntas. Ela falou que ela fez uma dieta, uma semana de dieta só de legumes. Isso está correto? E, ao mesmo tempo, depois ela perguntou, entrei na dieta das comidas integrais. Isso ajuda no emagrecimento, desde que a quantidade seja correta? Tá? Duas perguntas, e vou emendar uma terceira pergunta. A Luzenite perguntou, legumes e verduras e frutas também têm limites? Joga a bola. Quer falar, Tainá? Eu falo. Então, todos esses alimentos citados, frutas, vegetais, grãos integrais, a gente recomenda numa dieta de emagrecimento. Uma dieta feita por um nutricionista vai ter esses itens, nas quantidades adequadas, de acordo individualmente, né? Então, você tem que ter esses alimentos. Mas isolado, sozinho, sem uma fonte de proteína, sem fonte de carboidrato, que seria os grãos, né, também. E sem uma fonte de gordura, sendo uma gordura boa, esse emagrecimento vai estar prejudicando a sua saúde. Então, a gente recomenda ter todos os grupos de alimentos. Complementando, ela falou em relação aos legumes, né? Que ela fez bastante legume, né? Há muita dúvida em relação aos tipos de legume, né? Muitas pessoas confundem, por exemplo, mandioca, mandioquinha, batata, acham que entra como legume,
E, na verdade, não, eles são carboidratos como o arroz, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem, né, a dieta da sopa. E nessa sopa colocam todos esses legumes. A pessoa, em vez de emagrecer, vai acontecer o contrário, tá? Porque acaba sendo muito calórico, né? A união de vários tipos de carboidrato, tá? Então, só esse adendo, né? Então, quando, por exemplo, fazer uma sopa, tentar usar um tipo de carboidrato só, né? Mais os legumes, verduras, a proteína, daí sim, né? Seria uma sopa considerada balanceada. É a mesma coisa o prato da pessoa, não colocar muitos carboidratos, né? Então, se gosta, eu gosto muito de batata, não tem problema. Só que desde que não consuma junto outros carboidratos. Beleza. Gente, a Ana Mello perguntou aqui se existe uma tabela para saber dessas informações todas. Tabela em relação à parte das vitaminas. Eu acho que eu não sei, mas eu acho que é em relação às quantidades. Né? Desculpa me meter aqui, gente, mas aí eu acho que no caso é procurar uma nutricionista, né? Existe tabela de substituição, né, de alimentos que geralmente as nutricionistas entregam junto com o plano alimentar, né, até para a pessoa se planejar, né, se organizar, porque o importante nesse período é ter o planejamento. Não adianta você não saber o que vai preparar, né? O ideal seria você já saber no dia anterior, né, para não ficar aquilo. E aí, o que eu vou fazer hoje? Né? Tem um pacote de miojo, né? Então vai ter que ser isso. Não é para ser assim, né? Tem que ter o planejamento, tá? Esse daí também seria, né, algo fundamental agora nesse período de pandemia, as pessoas se planejarem mais. Tainá? E agora as pessoas têm mais tempo, né? Então as pessoas têm que investir em fazer as receitas em casa. Então esse planejamento é essencial, né? Para o controle de peso e controle da saúde, né? Essas tabelas são específicas para nutricionista, porque tem muita informação e tem muitos alimentos. Então, a gente passa só essa lista de substituição mesmo, para vocês terem uma noção, né? As tabelas já não seriam mais para a gente, né, que calcula de lado profissional, né? Isso. A Adriana, ela fez uma pergunta aqui. Pressão alta pode ser ocasionada pelo jejum intermitente? Hipertensão, né, no caso? Eu relaciono mais a pressão baixa, né, a hipotensão, né, a pessoa ficar um longo período sem comer, né, provavelmente dê queda de pressão, tá? Mas aí tem que ver realmente se a pessoa é hipertensa, se ela toma medicação, né, qual que é a patologia que ela apresenta, tá? Mas na maioria dos casos dá queda de pressão, de ficar um longo período sem se alimentar. Certo. É que às vezes a pessoa já tinha uma propensão, então a gente tem que olhar todo o histórico para saber o que está acontecendo. Né? Gente, Fátima fez uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se é verdade que uma tapioca equivale a 3 pãezinhos. Vi isso no YouTube. Isso também depende da quantidade que a pessoa coloca de farinha de tapioca para fazer a tapioca, né? Depende da grossura da tapioca, né? Então, realmente, se colocar bastante, né? Pode ser que equivale a 3 pães mesmo, tá? Então, tem que ter quantidade e moderação, né? E o recheio também, né? Que a gente coloca um recheio bem pesados. Sim. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Na quarentena, especificamente, a gente, automaticamente, por tabela, a gente fica mais em casa, né? A gente fica mais ocioso. Então, automaticamente, tem um gasto calórico menor, certo? Então,
como é que a gente pode usar a alimentação nessa contramão para não estar engordando tanto, considerando que o gasto calórico é menor? É difícil. Então, a pessoa tem que fazer essas medidas, né? Comer mais verdura, mais legumes, mais grãos integrais, em pequenas quantidades. Você vai ter que reduzir um pouquinho as quantidades, né? Mas você vai ter que comer de tudo, principalmente os alimentos saudáveis. Mas tudo com moderação, quantidades pequenas. Os lanches devem ser pequenos, né? E também a gente pode apostar na atividade física, né? Tem vários professores disponibilizando lives, danças grátis, né? É muito importante. Então a gente pode melhorar isso. Margarete? Então, eu recomendo, assim, estar se alimentando mais vezes ao dia, né, em pequenas porções, até para não dar muita fome, tá, nas refeições principais. Uma coisa importante também é o horário de acordar, porque as pessoas estão sem horário para nada, né? Quem não está trabalhando, né, de home office. Então, acorda meio-dia, 1h da tarde, daí que vai preparar o almoço, né? Aí almoça 3, 4 horas da tarde, daí depois vai jantar às 9 da noite, né? Então, mesmo em casa, tem que ter horário, né? Não dá para ficar acordando esses horários, porque daí acaba bagunçando tudo, né? E daí a pessoa está morrendo de fome, vai comer aquele pratão, né? E daí não tem como a pessoa controlar essas quantidades. Então, também uma coisa importante é o horário de acordar, tá? Então, fazer refeições, né, mais frequentes. No caso do almoço, iniciar pela salada, que a salada dá bastante saciedade, né? Depois que comeu a salada, que daí vai comer o restante, que é o carboidrato, né, a parte da leguminosa, da proteína, né? Fazer os lanches intermediários para daí realmente, né, não dar aquela fome exagerada, tá? Certo. Meninas, deixa eu perguntar aqui, ó. A Regina, ela falou aqui que ela não come muito, não é de ficar beliscando, tá? Ela almoça, janta, toma café, e em alguns intervalos come fruta e mesmo assim não consegue emagrecer. Eu sei que é difícil a gente fazer uma análise de caso a caso, tá? Mas o que será que pode estar acontecendo? A gente tem que fazer um estudo minucioso dessa pessoa. A gente tem que pedir os exames para ver o que está acontecendo. Porque pode ter algum problema fisiológico, né? Alguma tireoide, nem sempre. Outros problemas que possam estar ajudando a levar essa manutenção desse peso que ela quer perder. Certo. Margarete? Até, né, foi falado também da atividade física, né, que o metabolismo fica mais lento mesmo, de você não sair para praticamente nada, né, você só ficar em casa, daí o metabolismo fica mais lento, e daí isso também contribui. Às vezes a pessoa não está perdendo peso, mas se está mantendo, tá ótimo, né? Isso é positivo, tá? A gente também não tem que ter tanta crítica, né? A gente também tem que aceitar que é um momento difícil, não dá, né, para também... tem casos que não tem também como fazer atividade em casa, quem tem problema, né, de artrose, algum problema articular, às vezes acaba sendo mais difícil, né? Então, a pessoa tem que se aceitar também, né? Tem que ter esse momento de aceitação e a gente aguardar para quando normalizar, né, as coisas, daí voltar àquela rotina, né? Às vezes a pessoa já fazer alguma atividade também na parte da água, né, hidroginástica, e daí não tem como adaptar em casa, né? Então, tem isso também, tá? Mas a pessoa não se cobrar tanto nesse período também é importante. O sono também é importante, né? Tem vários estudos falando em relação ao sono, e se a pessoa, né, acaba dormindo pouco, dorme mal, também aumenta o peso, né? Então, uma série de fatores, tá?
tá? Não tem como a gente também responder, né, somente nessa live, tá? A gente teria que ter outras lives, né, com outros temas também para estar discutindo, né, mais aprofundado. A Deise perguntou, mas eu acho que vocês comentaram no começo da nossa live, sobre as comidas confortantes, né, que chamamos de afetiva. O que vocês pensam? Vocês poderiam só repetir isso aí? Eu acho que é o conceito do comfort food, né? Só repetir o conceito. São alimentos que nos trazem memórias, né, que são confortáveis, que a gente recorda a infância, momentos felizes, né? Por exemplo, ao lado de algum ente querido que preparava junto, né? Então, essas preparações nos trazem assim um conforto, né? Que agora na quarentena é muito importante, né? Então a gente falou também que não é para deixar de fazer essas preparações, é só realmente ter cuidado na quantidade, nos dias, né? De não fazer todos os dias se for realmente preparações muito calóricas, tá? É mais em relação ao equilíbrio, né? Pode ser feito, mas desde que não seja exagerado essa quantidade, né? Por exemplo, a minha avó fazia um bolo de cenoura com chocolate e quando eu como eu lembro dela, né? Um exemplo, você pode comer uma fatia de bolo, você não vai comer o bolo inteiro, né? Então tudo isso Você viu minha cara de desespero agora, né? Você viu minha cara de desespero agora, né? E a gente também tem como fazer essas preparações, por exemplo, o bolo, né, em caneca, em xícara, né, no micro-ondas. Daí você só tem aquela porção e pronto, né? Não precisa fazer aquela forma gigante que dê para 3, 4 dias. E outra coisa, a gente tem que se atentar desses alimentos que estão que nos trazem conforto, se a gente tem algum problema de saúde. Porque se a gente tiver uma hipertensão e a gente fazer esse alimento que tem muito sódio, né, a gente vai trazer malefício para nossa saúde. Então a gente tem que se atentar se a gente tem um diabetes, se a gente fizer uma receita doce, né? Então a gente tem que se atentar. Beleza. Gente, ó, tem outra pergunta aqui, ó, que eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente. A Sheila Cruz comentou aqui, ó, preciso de um doce todos os dias. Chocolate, algum recomendado? Não vivo sem. Estou comprando 0 açúcar de determinada marca. Como um por dia. Será que interfere na perda de peso? Então, depende, na verdade, do restante que ela está consumindo, né? Não é somente esse chocolate. E qual é a quantidade do chocolate? É um tablete de 25 gramas? Aquele tablete grande? Qual é a quantidade? Né? O ideal, né, seria o meio amargo, tá? Que é o 70%. Algumas pessoas, né, gostam do 90%, eu não gosto, tá? Eu prefiro 70%. E porque daí acaba tendo menos açúcar, menos gordura, mas também se eu consumir um tablete grande, acaba não dando certo, né? Todo dia consumir esse tablete grande. Então, vai muito da quantidade do que ela come além disso, né? E não trocar refeições por esses alimentos, né? Por chocolate, por um doce, tá? Tem que ter as refeições, né, balanceadas, tá? Não trocar por lanchos, tá? Então, isso é importante também. Tainá, quer pontuar alguma coisa? Não, é o que ela disse mesmo. É tudo um contexto, né, que tá esse chocolate. O que ela está consumindo, né, nas outras refeições. Se não tiver um valor calórico muito elevado, esse chocolate pode não atrapalhar. Tudo depende de como está inserido, né? Certo. Meninas, eu vou fazer uma última pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem aqui sobre... que eu acho que, na verdade, a preocupação em geral das pessoas, né? Que é o quê? É o processo de emagrecimento. Como é que a pessoa consegue emagrecer?
como é que isso acontece, como é que isso é feito, como é que a pessoa consegue emagrecer, e eu acho também o processo de manutenção, que é muito importante também, né? Porque não é só emagrecer, é você manter esse processo de... É manter aquilo que você conseguiu, né? De emagrecer. E o que é o emagrecer? Né? Porque as pessoas têm o conceito da balança, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, o emagrecimento... Para o ímpar? A regra básica do emagrecimento, a gente tem que gastar mais do que armazenar. Então, a gente tem que gastar o que está aqui, no nosso corpo, né? E aí a gente tem que adotar uma dieta, não é uma dieta, uma reeducação alimentar. Isso também vai ajudar na manutenção do peso. Se você fizer a dieta, né, direitinho, eu fiquei 3 meses fazendo dieta, direitinho. Comendo só legumes, frutas, grãos integrais. E depois que eu emagrecer, que eu chegar naquele objetivo, eu começo a comer tudo que eu não comia antes. Refrigerante, fast food. Eu não reeduquei a minha mente. Então, eu vou voltar a comer aqueles alimentos e vou recuperar aquele peso de volta. Então, a gente tem que aprender a se controlar, a reeducar verdadeiramente a nossa cabeça, né? Que é quem manda na pessoa. E a reeducação alimentar, ela não é fácil. Né? Não tem como a gente fazer do dia para a noite. Tem que ser um processo lento e contínuo. Tá? Então, reduzindo aos poucos. Por exemplo, se você ingere 2 litros de refrigerante no dia, se você cortar de uma vez, você vai sentir, em alguns casos, até dor de cabeça, né, tontura, né, dependendo, né, do tipo de refrigerante. Então, a mesma coisa, o doce, né, retirar de uma vez, se você utiliza em grande quantidade. Então, tem que ser um processo lento, né, diminuindo aos poucos, tá? Para que o seu corpo não sinta tanto. Mesma coisa na questão da uma dieta em si, não reduzir tanto as calorias do que você consome. Por exemplo, né, se for um homem que esteja acostumado a consumir, 2 escumadeiras de arroz, como que vai diminuir para 4 colheres de sopa, né? Então, não tem como, tem que ser um processo lento, né? Assim, a gente fala que tem que ir experimentando aos poucos, né? Não gosto de nenhum tipo de fruta, de verdura, tem que começar a experimentar, porque às vezes não é que você não gosta, você nunca experimentou, né? Então, isso é importante, você ir um passo de cada vez, né? Que a gente fala. Mudanças, só que mudanças que continuem, tá? Não que nem a Tainá falou, fazer durante 3 meses e depois voltar, né, a comer tudo errado novamente. Daí o peso, né, vai voltar junto com essas escolhas erradas, tá? Então, reeducação alimentar é para a vida toda. Né? Quem quer emagrecer e manter o peso tem que continuar a alimentação junto com a atividade física para o resto da vida. Né? É manutenção mesmo. Meninas, deixa eu finalizar a nossa live. Já estamos indo para 48 minutos de live. Eu acho que foi muito engrandecedor. Tá? As informações que vocês passaram, eu acho que vai ser de muita valia para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo salvo, tá? Depois eu vou disponibilizar também no YouTube, para a gente tentar angariar o máximo possível de pessoas e botar as ideias certas. Eu penso assim, eu acho que a gente tem sempre que procurar ajuda profissional, tá? Porque, assim, a pessoa faz uma faculdade, ela se forma, ela estuda, ela se atualiza, e se você, às vezes, procurar, às vezes, um serviço, um Google da vida, uma pessoa que não tem uma formação específica, que estudou, que vive aquilo, né, ela acaba, muitas vezes, se perdendo, né? Então,
Primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Quero que vocês quiserem deixar uma mensagem final, tá bom? Aí para todo mundo que estiver assistindo a nossa live, que for assistir depois também, tá bom? Mas agradecer já de antemão já a participação das duas. E falem também as redes sociais de vocês, quem quiser contatar, quem quiser contratar o serviço de vocês, fiquem à vontade aí. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite do professor Marcos, para a gente estar conversando sobre esse tema. Eu, no meu caso, eu faço atendimento no consultório e faço também atendimento ao cliente tipo home care, né? Eu vou na casa da pessoa para montar um plano alimentar. E durante a pandemia a gente foi autorizado pelo nosso conselho a fazer as consultas online. Então, também estou disponível para esse processo. Também eu tenho um perfil no meu Facebook, nutricionista Tainá Gomes, se alguém quiser. Lá eu passo dicas, orientações, receitas, né? E a gente conversa bastante sobre o tema de emagrecimento com saúde. Basicamente é isso. Uma coisa que eu queria dizer... Instagram, Tainá. O Instagram é o mesmo. É @Tainá Gomes Nutri. Beleza. E outra coisa, pessoal, que não tem nada a ver com o tema, mas tem a ver com a nossa saúde. Usem máscara, se cuidem, cuidem dos seus. Que a gente está vendo muito descaso e muitas pessoas queridas partindo. Então, levem isso para vocês. Usem máscara e cuidem dos seus familiares, tá bom? Agora eu vou deixar a Margarete falar um pouquinho. Também gostaria de agradecer ao professor Marcos pelo convite. Foi uma noite muito agradável, né? Espero ter ajudado, contribuído com várias dúvidas. No momento eu estou atendendo em ambulatório e também realizo atendimentos online, tá? Meu perfil no Facebook é Margarete Andreassen e no Instagram o meu sobrenome, Andreassen, primeiro Margarete, tá? Então vai ser soletra o Margarete aí, soletra o Margarete. É difícil mesmo. Margrethe. Não é Margarete, é Margarete, tá? Só para complicar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, gente. Isso aí, gente. Vou deixar salvo aqui, tá? Vou colocar também o contato das duas aqui também nas inscrições. Agradeço aí todo mundo que pôde prestigiar, tá? Essas 19 pessoas que estão assistindo e o restante das pessoas que vão assistir depois, tá bom? Vou deixar o vídeo salvo. Obrigado pela participação, meninas. Valeu, até a próxima, tá? Semana que vem teremos live de ginástica e estou programando aí uma live com outros ramos de profissionais, tá? Mas deixando essa mensagem, sempre procure profissionais habilitados, profissionais que estudaram, se formam, que se atualizam para as suas profissões, tá? Não vá no curandeiro, não vá no senhor Google da vida, não faça as coisas por conta, procure profissionais, tá bom, gente? Às vezes a gente acha que é besteira, que eu vou gastar com uma nutricionista, mas não vou gostar disso, ou não vale a pena. Vale a pena, sim, é investimento na sua saúde. Tá bom, gente? Obrigado, valeu, até a próxima, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.